Boa noite, professora. Agora eu vou apresentar o trabalho final do curso de aprendizagem de máquina, que ele consta de um artigo, né, de aplicação. Então, o tema que eu escolhi para fazer o trabalho final foi uma estimação do estado de carga em baterias de íons de lítio, usando redes neurais recorrentes de tipo LSTM. Então, para dar um contexto mais ou menos, bom, as baterias está enfocado mais nas baterias, porque as baterias ela tem é um referente mundial, por assim falar, que em um âmbito de armazenagem de energia, né? Então é importante conhecer o funcionamento delas. As baterias têm um hiperparâmetro que se chama o estado de carga, SOC. Ela basicamente diz que quanto energia tem restante que pode ser utilizado, né? Então esse parâmetro é muito importante para uma bateria porque em base a isso eh, se pode fazer um gerenciamento de uma correta gerenciamento de uma bateria, né? Um baiamés pode fazer melhor uso de um gerenciamento de baterias, como pode ser também em nossos celulares ou nos carros elétricos, para que possam alargar a vida útil da bateria ou possa alargar muito mais a saúde também, né, da bateria. Então, na literatura tem muitas formas de estimar esse estado de carga, né? E tem métodos muito simples, né? Métodos como contagem de coulombs, tem métodos de observadores do estado, de Lamberger, métodos de filtros de Kalman estendido, e dentro desses métodos também tem as redes neuronais recorrentes, porque elas ficaram boas para ou muito ótimas para este caso, caso porque eles trabalham com ventanas temporais, não? Então a bateria ela precisa ser estudada em um tempo, não? Porque o estado da bateria em um determinado tempo não é na mesma se ou ao dia seguinte ou em outro tempo, né? Então a rede recorrente LSTM ela trabalha muito bom nesse sentido. Então eu usei essa rede para estimar a bateria, né? Basicamente o que eu fiz foi buscar também uma um dataset que contenha uns parâmetros importantes para estimar o estado da bateria. Então eu busquei o dataset da NASA, que é um dataset público. Não, mais especificamente eu trabalhei com o B005, né? É um dataset muito famoso no âmbito de baterias. Eu tomei esse, né? Eu extraí os dados dele e eu entrei no modelo também, não? Com algumas considerações. O dataset dele contém diferentes modelos de bateria. Dentro deles esse B005, né? É, bom, basicamente é isso o contexto. É, Aqui eu já tenho a metodologia, o que eu fiz basicamente. Como eu falei já para o treinamento, eu agi os dados, eu
eu excluí alguns parâmetros dela também. Eu fiz uma normalização, eu fiz também umas ventanas temporárias. Bom, vou passar a explicar mais melhor na parte do código, né? Porque ele está aqui. Bom, o primeiro código que eu usei mais ou menos foi esse daqui, porque neste código daqui, basicamente o que eu fiz foi extrair os dados da bateria para poder eu trabalhar, né? Porque o código de dataset, o dataset da NASA tem muitos dados, só que eles estão mesclados, estão alborotados. Então, eu carreguei o arquivo principal aqui, que era um metadata. Eu filtrei os que eu queria nessa parte de aqui, como eu falei já no 005, e somente eu tomei os tipos de descarga, né? Para estimar o estado da bateria. Então, só tomei os ciclos de descarga. Bom, também já nessa parte de aqui eu incluí já um bucle para unir os arquivos que já encontrei. E bom, assim também com os arquivos eu fiz um cálculo de estado de carga mediante o método de Coulomb Code, que é uma integração de corrente, basicamente. Eu fiz esse cálculo aqui para tomar a referência para a rede, porque a rede de LSTM é uma rede, por assim falar, é uma rede de tipo supervisado. Ela necessita, né, um rótulo. Então, como eu tomei o Coulomb Coding, ou esse método, para que ela possa tomar isso como um rótulo, né? Para que possa ter referência, já. Bom, nessa parte de aqui já, bom, toda essa parte daqui é para estimação de estado de carga, né? Já na parte de aqui, pois já guardei o que eu achei e uni finalmente os siglas, né? Já no DataFriends eu já preparei assim, já preparei assim o que é um dataset, né? Então, uma vez que eu já eu tive meu dataset, eu passei a treinar no modelo. Então, em uma primeira instância, eu fiz um treinamento na corrente, mais temperatura, mais voltagem, já? Mas ele não deu certo tão bom por conta de que o voltagem da bateria ela está muito relacionado com o SOC. Então, o que aconteceu foi que ela praticamente não podia aprender bem, não? Bom, então por conta disso eu uso somente a corrente mais a temperatura para que ela possa aprender muito melhor, não? Algumas livrarias que eu uso são essas daqui. Bom, essa parte daqui pois tem alguns hiperparâmetros que eu coloquei para que a rede possa funcionar melhor, né? Nessa parte aqui tem uns números de passos, uma janela temporal basicamente, o que a rede vai poder ver. Bom, acá também tenho
já proporcionam dos ciclos que vão separar o teste. Aqui já na parte de treinamento, pues tenho dois, não? As épocas e o batch size que eu coloquei aí, que são quantas sequências basicamente a rede vai processar, não? Antes de que atualize os passos. Bom, o número máximo de épocas foram 100 e também nessa parte daqui em early stopping, essa função ele vai interromper se a rede já não logra, por assim falar, se a rede já não logra validar, não vai detener se a rede, se a avaliação vai deixar já de melhorar. Bom, aqui pois tenho a rede, tenho dos 100 neurônios, 50 neurônios para a primeira e segunda rede. Assim também tenho aqui uns throughputs que basicamente eles vão dizer quando se apagam aleatoriamente durante o treinamento. E já aqui tenho outros learning. Esses parâmetros aqui são a taxa de aprendizagem de Adam para uma regularização, também o fator de redução, né? Bom, esses hiperparâmetros aqui eu coloquei aqui mais para que fosse um pouco mais fácil de manipular. Já, bom, uma vez definido isso, eu coloquei primeiro eu carreguei os dados, né? Que já agem no outro código. Eu carreguei os dados, eu criei primeiro uma sequência dentro de cada ciclo, porque todo esse código daqui basicamente é para dividir, né? Porque como o meu dataset tem uma tabela de descarga quando a bateria está cheia no topo, até que a bateria está em zero e continua outra vez llena e vai bajando e assim, né? Então, para evitar que a rede se confunda e haja esse câmbio abrupto entre lleno e vazio entre cada ciclo de descarga, então se eu dividir, né, eu fiz essa função para criar essas sequências dentro de cada ciclo. Então, toda essa parte daqui é basicamente isso, né? Vou guardar aqui o ciclo, ordeno por tempo, ciclo muito curto, descarga. Agora, na parte já daqui, um pouco, bom, aqui eu preparei os dados um pouco. Eu tomei do dataset que eu tinha, eu tomei somente a corrente e mais a temperatura, né? E eu preparei os dados aqui e na parte de aqui fiz uma divisão temporal primeiro também já para o treinamento, os primeiros 80 ciclos que foram que são quando a bateria estava um pouco mais nova, não? Eu tomei isso para o treinamento e já nos últimos 20 ciclos quando a bateria estava ficava mais velha, não, já estava muito mais degradada, então eu tomei isso para o teste, para ver se o modelo aprende ou não, porque ficou melhor tomar, não, quando a bateria está mais velha, porque a relação que tem do estado de carga, voltagem, temperatura não vai ser a mais ótima, por conta de que já está degradada, né? Então, nessa parte daqui é basicamente isso. Agora, já uma vez que eu fiz isso, também eu normalizei, porque os valores da temperatura da corrente não são
iguais, né? Então normalize para que a rede possa aprender muito melhor. Na parte de aqui eu normalizei também a saída do SC para ajudar a convergência do modelo. Já na parte de aqui, pois coloquei um modelo já de LSTM, né? Com os hiperparâmetros que a gente já viu mais para cima. Não, basicamente isso, eu coloquei um modelo sequencial e os hiperparâmetros coloquei também aí para cada um. E bom, essa parte aqui é mais a construção do modelo. Já na parte de aqui é o treinamento do modelo, né? Pois essa parte daqui só para treinar já, não? Também com algumas épocas que já defini, 0.30 ou 0.2. Na parte de validação também já para o teste e para o treinamento. Já na parte de aqui eu fiz a avaliação já e alguns gráficos para fazer a comparação também. Bom, sou praticamente tomei 300 pontos para graficar o estado e alterna aqui a guarda do modelo. Então os resultados que deram foram os seguintes. Bom, eu coloquei, como eu falei, eu procurei também fazer um aprendizagem com voltagem, né? Então os resultados, bom, ela sigue, se bem se pode ver que para os primeiros 300 mostras, que seriam a parte já quando a bateria está mais velha, mais degradada, ela sigue o SOC real, porque a linha azul de aqui já o SOC real que eu agi como contagem de cor para ter como referência, né? Sim, mas ele tem alguns erros grandes na parte de aqui por conta de que ela não pode generalizar bom na linha sobre aqui o treino, essa é a avaliação, então ela teve um sobreajuste nessas partes aí, né? Então, com voltagem ela não pudo fazer bem a generalização. Então, também tenho aqui já a gráfica de o que eu achei sem voltagem, né? O que eu mostrei no código. Ele é um pouquinho melhor que na outra gráfica. Se bem tive alguns erros, mas sigue muito melhor a linha de referência, né? E nas 300 épocas também porque ele não viu quando a bateria estava degradada. Agora também tenho aqui a curva de aprendizagem da mesma de voltagem e pois como se pode ver ela não teve um sobreajuste, sempre o erro médio se mantinha bem baixinho abaixo para o treino, não, de treinamento. Bom, com isso pois ficou muito melhor o que foi a parte de treinamento sem voltagem, porque o voltagem, se bem o voltagem que está muito relacionado com o SOC da bateria, eu tenho aqui um gráfico que ela mostra basicamente isso. Ela mostra esse voltagem. Bom, esse gráfico daqui dá para ver acá.
esse gráfico daqui mostra como é que a bateria está relacionada com a voltagem, né? Então, o SOC está muito relacionado com a voltagem, né? Quando o SOC está a 80% mais ou menos, o voltagem então ele já começa a ficar com estabilidade, né? E também tem uma relação com a corrente. Então, basicamente, este gráfico descreve o comportamento ou a relação que tem voltagem, corrente e SOC, né? Então, o SOC está muito relacionado com a bateria, com a voltagem. Por conta disso, se o modelo tem em consideração o SOC, pois ele não vai lograr aprender bom, porque é como que já a gente dá para ele a resposta, né? Então não fica melhor assim. Basicamente é isso. E bom, esse seria como parte do trabalho, professor, de, de trabalho final do curso. Bom, obrigado pela atenção. Boa noite, professor.